Olá! Hoje o nosso papo é sobre um guia prático para usar escalas de TDAH. A gente vai ver como elas podem ser ótimas ferramentas de apoio lá na Atenção Primária à Saúde, na APS. Mas vale sempre lembrar, elas são ferramentas de apoio, ok? Não substituem de jeito nenhum a avaliação clínica. A grande questão que sempre aparece, né, naquela correria do dia a dia, como é que a gente consegue organizar uma suspeita de TDAH de um jeito que seja eficiente, que seja estruturado? Bom, é exatamente isso que a gente vai tentar destrinchar hoje. E para isso, o nosso roteiro é bem direto. A gente vai começar falando do papel da atenção primária, depois vamos mergulhar na ferramenta principal, o SNAP-V, aí a gente passa por outros instrumentos de apoio, vê um fluxo bem prático para consulta e, para fechar, umas regras de ouro. É um mapa para ajudar na nossa prática. Então tá, vamos começar pelo começo, que é o ponto mais importante. Qual é exatamente o nosso papel na atenção primária quando a gente fala de TDAH? A palavra-chave aqui é organizar a suspeita clínica. E o que é fundamental entender é o seguinte: o objetivo na PS não é bater o martelo no diagnóstico final, não. Nosso papel é, primeiro, suspeitar. Depois, usar ferramentas simples para organizar essa suspeita. E só então, a partir daí, tomar uma decisão informada. Dá para manejar aqui ou é caso de encaminhamento. Tudo isso, claro, olhando o contexto completo da criança e da família. Certo, se a ideia é organizar a suspeita, qual a melhor ferramenta para isso, né? Vamos focar na principal, na mais prática para o nosso contexto, que é o SNAP-V. E o que é esse tal de SNAP-V? Bom, é uma escala que foi criada com base nos critérios do DSM, o que já é ótimo, porque alinha tudo com a avaliação clínica. Ela vai direto ao ponto, investigando sintomas de desatenção e de hiperatividade com impulsividade. Ou seja, é a ferramenta certa para o trabalho na atenção primária. E por que o SNAP-V é tão bom para a gente? Vamos lá. Primeiro, como a gente viu, é baseada no DSM. Segundo, e isso aqui é essencial, ele tem versões para os pais e para os professores. A gente precisa lembrar que os sintomas têm que aparecer em mais de um lugar, certo? E além disso tudo, ele é gratuito, super simples de aplicar e bem rapidinho de pontuar. Perfeito para a nossa rotina, que a gente sabe que é corrida. Agora, além do SNAP-IV, claro que existem outras ferramentas que podem dar uma força. Vamos entender como elas se encaixam nisso tudo, servindo mais para triagem e para dar um pouco mais de contexto. Olha, essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O SNAP-V é a nossa ferramenta focada para quando a gente quer aprofundar uma suspeita de TDAH. Já o SDQ, ele é mais amplo, é uma ferramenta de triagem geral de saúde mental. Ele até tem uma parte de hiperatividade e se essa parte vier alterada, isso só reforça a ideia de que, opa, talvez seja a hora de aplicar o SNAP-V para uma avaliação mais específica. Ou seja, um não substitui o outro, eles se complementam. É bom a gente conhecer também outras escalas, né? Como o Conners, o CBCL ou a ECLS para adultos. Só que o ponto-chave aqui é que esses instrumentos são mais complexos, são mais a cara de serviços especializados, tipo um CAPS ou um ambulatório de referência. Não são para usar na rotina da PS. E saber disso ajuda a gente a delimitar nosso campo de atuação. Então, vamos para a parte que todo mundo quer saber. Como é que a gente junta tudo isso na consulta, na prática? Vamos ver um fluxo de trabalho, um passo a passo, desde a anamnese até a hora de tomar uma decisão? Esse fluxo faz todo sentido. Primeiro, a gente começa com uma boa anamnese, bem dirigida. Depois, aplicamos as escalas. Entregamos na PV para os pais e para os professores. O terceiro passo, gente, talvez seja o mais importante. Interpretar os resultados sempre junto com a avaliação clínica. Os números sozinhos não dizem nada. A gente precisa ver se tem prejuízo funcional. Daí a gente senta e conversa com a família, explica o papel da escala e só no final define a conduta. Se fica na PS, se encaminha, mas sempre lembrando que o acompanhamento continua com a gente. E para a gente ir fechando, vamos reforçar alguns princípios que são essenciais. São as nossas regras de ouro para garantir que a gente use essas ferramentas do jeito certo, com responsabilidade. Olha, se tiver uma única mensagem para levar daqui hoje, é esta: nenhuma escala, por melhor que ela seja, vai substituir a entrevista clínica, o olho no olho, a nossa avaliação do contexto geral daquela pessoa. A clínica é e sempre será soberana. E aqui vem a segunda regra de ouro. Não adianta só ter os sintomas da listinha. Se esses comportamentos todos não estiverem causando um prejuízo de verdade, um prejuízo funcional que a gente consegue observar na escola, em casa, nas relações, então não estamos falando de TDAH. O que define o transtorno é o impacto na vida da pessoa.
Para finalizar de vez, 3 lembretes bem práticos. Primeiro, documentar. Sempre registre os resultados no prontuário. Segundo, a atenção primária tem um papel central, não só para identificar, mas para fazer o acompanhamento contínuo. E terceiro, o nosso cuidado é longitudinal. Mesmo que a gente encaminhe, o vínculo com a equipe da atenção primária tem que permanecer. E agora fica a pergunta para reflexão. Com base em tudo que a gente conversou, qual seria o primeiro passo, o mais simples, o mais factível, para começar a implementar esse fluxo de trabalho aí na sua unidade de saúde? A organização do cuidado começa sempre com uma pequena ação.